Notícias do dia. Ano 6, número 1994. Dia 6 de maio de 2022, sexta-feira. Datas comemorativas. Dia da Coragem. Dia do Cartógrafo. Dia do Instrumentador Cirúrgico. Dia do Psicanalista. Dia Nacional da Matemática. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 17 graus, máxima de 30 graus, Goiânia, Goiás. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,01. Valor do euro, em alta, R$ 5,29. Índice Bovespa, em baixa, 2,81%, 105,304 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 5,95%, valendo R$ 184.266,59. IPCA, em alta, 1,62%, março de 2022. Valor do ouro, grama, R$ 302,69. Notícias nacionais. Implantação do 5G pode fazer do país um hub tecnológico, diz ministro, na posse de Carlos Baigorri na presidência da Anatel. Ministro das Comunicações, Fábio Faria, elogiou a celeridade dada pela agência para viabilizar a implantação da internet 5G no Brasil. Presidente veta política nacional Aldir Blanc de fomento à cultura. Para governo, lei aprovada pelo Congresso tem vício de inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. Texto previa repasses anuais de R$ 3 bilhões. Presidente sanciona plano de enfrentamento à violência contra a mulher, depois de passar pela Câmara. Texto foi aprovado pelo Senado em março, como parte da pauta prioritária da campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Ministério da Defesa pede que Tribunal Superior Eleitoral divulgue sugestões das Forças Armadas ao processo eleitoral. Pedido partiu do ministro Paulo Sérgio Nogueira. Em abril, TSE concluiu plano com ações para ampliar a transparência nas eleições. Presidente do STF defende liberdade de imprensa e combate às fake news. Declaração foi feita na abertura da exposição Liberdade e Imprensa, o papel do jornalismo na democracia brasileira, em homenagem ao Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Polícia Federal e Controladoria Geral da União, CGU, combatem esquema de desvio de recursos públicos do município de Ibititá, Bahia. Operação Rochedo desarticula a organização criminosa que desviou mais de R$ 7 milhões durante as gestões do ex-prefeito da cidade. Polícia Federal apreende 77 kg de ouro em avião particular. 6 suspeitos foram levados para a delegacia da PF em Sorocaba, no interior de São Paulo, onde foi instaurado inquérito policial para apurar a possível prática de crimes de usurpação de bens da União. Polícia Federal desarticula grupo criminoso responsável por assaltos a carteiros no Acre. PF deflagra operação rapina para investigar envolvidos em roubos de mercadorias transportadas pelos Correios. Cervejaria Baker é multada em R$ 5 milhões após processo. Os casos de contaminação com ditilenoglicol foram descobertos em janeiro de 2020. As infrações foram detectadas pela equipe de auditores fiscais federais agropecuários. Casos de síndrome respiratória aguda grave voltam a crescer, segundo o boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz. 14 das 27 unidades federativas apresentam sinal de crescimento de SRAG na tendência de longo prazo. Fiocruz vai produzir primeiro antiviral oral contra a Covid-19 no Brasil. Em princípio, a Fiocruz será responsável pela importação, administração, testagem, armazenagem, embalagem, rotulagem, liberação e fornecimento do medicamento para o SUS. De acordo com a última atualização divulgada pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 30.524.183 casos acumulados de Covid-19 e 663.896 óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 29.609.094 pacientes se recuperaram da doença e há 251.193 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Vacinação. Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 416.462.002. Cepa da dengue mais disseminada no mundo é encontrada no Brasil. Linhagem está presente na Ásia, no Oriente Médio e na África, mas nunca havia sido encontrada no Brasil. O genótipo foi identificado em Aparecida de Goiânia. Balança comercial registra superávit de 8,1 bilhões de dólares em abril. Em termos de valor exportado, foi o maior já registrado para o mês de abril em toda a série histórica. Mesmo assim, o superávit ficou menor do que em abril do ano passado. Energia solar deve responder por 17% da matriz brasileira até 2023. No ano passado, a geração distribuída no Brasil foi a quarta em crescimento no mundo, superada apenas por países como Estados Unidos, China e Índia, diz ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Pequenos negócios foram os maiores geradores de empregos em março. De acordo com o Sebrae, segmento abriu 88,9% de todas as vagas do mês.
Os pequenos negócios contabilizaram mais de 1 milhão de admissões e um saldo positivo de 121 mil empregos. Esportes. Copa Libertadores. Fase de grupos, quarta rodada. Fortaleza 1, River Plate 1. Copa Sul-Americana. Fase de grupos, quarta rodada. Everton Divina 0, São Paulo 0. Guairen FC 1, Internacional 1. União Santa FE 2, Oriente Petrolero 0. Seleção feminina conhece rivais da primeira fase da Copa do Mundo Sub-20, após sorteio da FIFA. Brasil caiu no grupo A, junto com Espanha, Austrália e Costa Rica. Brasil e Espanha farão jogo de abertura do Mundial em 10 de agosto. Federação Russa de Futebol considera deixar o UEFA para integrar a Confederação Asiática. A mudança se dá em meio a sanções impostas pela entidade europeia, em decorrência da invasão russa à Ucrânia. Brasil é campeão geral do Pan-Americano de Taekwondo. A equipe brasileira conquistou um total de 13 medalhas, 6 ouros, 3 pratas e 4 bronzes, na competição disputada em Punta Cana, República Dominicana. Notícias internacionais. Líder ucraniano pede trégua para retirar civis presos em siderúrgica. Militares russos prometeram parar as ações em Azovstal nesta quinta-feira, dia 5, e nos 2 dias seguintes, para permitir a saída de civis. Autoridades acreditam que 200 pessoas permanecem presas. 5 países ocidentais discutem crimes de guerra com a Ucrânia. De acordo com autoridades de Kiev, mais de 8 mil infrações foram cometidas por tropas russas desde o início da invasão. Polícia apreende 257 milhões de reais em cocaína vinda do Brasil em fábrica de café na Suíça. Autoridades encontraram 500 kg da droga dentro de sacos nos quais deveriam estar grãos para a produção da bebida. Joalheria da Chanel é assaltada em região luxuosa de Paris, na França. Imagens do roubo foram compartilhadas na internet e mostram 4 pessoas vestidas de preto, mascaradas e usando capacetes. Moradores de Pequim recebem ordem para trabalhar de casa em medida de luta contra a Covid. Números de contágio estão caindo na capital chinesa, mas autoridades mantêm estratégia Covid-0. Traficante mais procurado da Colômbia é extraditado para os Estados Unidos. O governo da Colômbia anunciou que extraditou para os Estados Unidos o traficante mais procurado do país, Dairo Antônio Usuga, também conhecido como Otoniel. Ele era chefe do clã do Golfo e foi preso há 6 meses. Espuma tóxica de rio na Colômbia se espalha em cidade próxima à capital. Moradores de Mosquera dizem que a espuma tem resíduos corrosivos e prejudica a saúde. Bolívia e Venezuela rejeitam exclusões da Cúpula das Américas pelos Estados Unidos. Chefes da diplomacia venezuelana e boliviana afirmaram que o grupo é de todo o continente e qualquer corte deve ser evitado. Eventos históricos do dia. Em 1889, a Torre Eiffel é oficialmente aberta ao público durante a Exposição Universal em Paris. E criação do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Em 1937, desastre do Hindenburg. O Zeppelin alemão Hindenburg pega fogo e é destruído em menos de 1 minuto ao tentar pousar em Lakers, Nova Jersey, causando 36 mortes. Em 1941, realização do primeiro voo do Republic P-47 Thunderbolt. Foi o maior, mais caro e mais pesado caça na história da aviação a ser motorizado por um único motor de combustão interna. Em 1976, um terremoto atinge a região de Friuli, no nordeste da Itália, causando 989 mortes e a destruição de aldeias inteiras. Em 1994, inauguração do Eurotúnel, de 50,5 km, no Canal da Mancha. Em 2001, durante uma viagem à Síria, o Papa João Paulo II torna-se o primeiro Papa a entrar em uma mesquita. Autor, Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.